Olá, estamos mais uma vez aqui, direto da PUC do Rio, para mais uma videoconferência promovida pelo Decanato do Centro de Teologia e Ciências Humanas, em parceria com a Coordenação Central de Ensino à Distância. Hoje nós vamos receber aqui um grupo de poetas que faz parte de um trabalho que vem sendo empreendido pelo Érico Braga, nosso anfitrião hoje, pesquisador da Cátedra Unesco de Leitura, um projeto que é empreendido pelo Decanato, junto a um grupo de pesquisadores e professores da PUC, na área da promoção da leitura e de formação de leitores. O Érico, então, ele tem um projeto chamado Leitores da Ribalta, que congrega poetas e vai nos falar de poesia hoje, sobre fazer poético. Então, eu vou passar a palavra para o Érico, que vai ser nosso anfitrião hoje, que vai ser o coordenador dessa mesa, dando desde já as boas-vindas aos nossos poetas aqui, desejando a eles uma boa videoconferência, um bom debate, e esperando que tudo que eles digam aqui seja realmente algo para levar poesia para a vida de todos vocês que estão nos assistindo e estimulem o desejo de ler poesia, o desejo de fazer poesia. Então, obrigado pela presença de vocês, boa videoconferência. E Érico, a palavra é sua, você apresenta o pessoal, apresenta o seu projeto, o espaço é de vocês agora. Obrigada. Muito obrigado, Gilda. Em primeiro lugar, bom dia. Segundo, em nome da Cátedra Unesco de Leitura, eu quero agradecer ao CCAD, à PUC, à Embratel e ao Decanato pelo apoio que nos tem dado para o desenvolvimento desse projeto. O projeto Leitores da Ribalta, ele é feito em 15 edições, são 15 entrevistas com poetas, performers, músicos, gente interessada em poesia e em cultura e que tem uma notável atuação nos últimos 10, 20 até 30 anos no cenário cultural e poético carioca e até mesmo fluminense. Tá? O interesse desse projeto, intitulado Leitores da Ribalta, é tentar detectar as transformações na formação de leitura e formação poética dessas pessoas envolvidas antes, durante e esse depois, que se estende como um durante, do envolvimento com performers, com poesia, com teatro e poesia performática e a integração das linguagens poéticas com as demais linguagens artísticas. Tá? Costuma-se dizer que existe uma efervescência poética muito grande na cidade nos últimos 15 anos, onde a poesia tem um papel preponderante, um papel marcante. Óbvio que todas as pessoas têm uma formação de leitor e poética que é anterior, normalmente, a esses eventos, a essa integração com esses movimentos. Então eu chamo pessoas que têm interesse pela poesia, que têm envolvimento para contar suas próprias histórias de leituras e de formação poética e para que nos passem a informação do que é esse envolvimento com o dito movimento poético e como isso afeta a sua formação como poeta. Tenho aqui ao meu lado Carlos Costa, Cláudio Rodrigues e Luiz Fernando para que deem o seu depoimento a respeito do fazer poético, do ler poético e do envolvimento com o poético. Eu quero que vocês se sintam muito à vontade, vocês estarão falando da sua própria trajetória, da sua própria história de leitores enquanto poetas. E quem gostaria de ter a primazia, pela ordem. Carlos Costa, gostaria de começar? Gostaria. Aos 14 anos, em 1980, eu me atrevi a escrever o meu primeiro poema. Eu que até então vinha sendo um escritor tão somente de prosa, da prosa mais especificamente intitulada Redação, a prosa colegial, e vinha da minha experiência de leitor de Monteiro Lobato, de Orígenes Lessa e outros nomes e outros monstros sagrados da prosa infantil, da prosa infanto-juvenil. Aos 14 anos eu escrevo um poema chamado Ausência. Queria deitar no colo daquela que não veio
e dizer à vida que as minhas lágrimas são a única história que não sei contar. Esse poema, ele serviu de ilustração, de condensação literária numa turma posterior à minha. Era o que se chama hoje ensino fundamental, não, perdoe-me, ensino médio, né? O antigo segundo grau. Né? E o professor que deu como ilustração de condensação literária esse meu pequeníssimo poema, ele resolveu me conhecer, né? O que para mim foi motivo de uma alegria muito grande, de uma honra muito grande. Esse professor, por acaso, também era compositor, Sérgio Fonseca. E, a partir daí, ele me disse o seguinte: rapaz, você poderia ler Mário Quintana, porque o seu texto ele tem uma potencialidade de condensação literária muito grande. Bom, tendo em vista isso, eu comecei a mergulhar na obra desse poeta extremamente popular, extremamente querido das crianças, dos jovens, etc. e tal. Nem tanto assim monstro sagrado como Drummond e etc. e tal, mas eu não estava muito preocupado com isso, não. Eu estava preocupado com aquela orientação, né, com aquela descoberta, né, da minha poesia pelo outro, né, que por acaso é um professor, né, mas isso naturalmente que tem uma importância acadêmica para mim, né, a autoridade do professor, inclusive a autoridade do compositor, né, Sérgio Fonseca. E a partir daí eu comecei a ler poetas e me familiarizar com diversas vertentes da poesia, sobretudo os parnasianos, os modernistas. Descobri a simplicidade de Manuel Bandeira, descobri a prosa de Ferreira Goulart, descobri que Drummond era mais difícil do que eu imaginava, porque como eu tinha a visão clássica da poesia, eu não conseguia enxergar em Drummond aquele monstro sagrado que todos enxergavam. Então eu tomei um susto, eu falei assim, é esse aqui o grande Drummond? Porque não havia rimas na poesia que eu descobri à época. E só mais tarde eu fui compreender que poesia não era tão somente o jogo sonoro, tinha uma coisa a mais ali, enfim, havia uma métrica ali presente, havia a ausência de rimas, mas havia a métrica, de tal modo que você não a percebia, mas enfim, ela estava ali, havia um ritmo, havia uma pulsação, havia um querer dizer, enfim. Então esse momento foi realmente crucial na minha trajetória poética, porque eu me descobri poeta e depois disso o poeta se imiscuiu com a música, que já era bastante acentuada em mim, porque eu já era um cantor até os 14 anos, mas não era um compositor. Então eu me descobri poeta, efetivamente com essa idade, no início da adolescência, e depois, mais tarde, aos 19 anos, eu efetivamente comecei a experimentar o exercício do letrista, o exercício do letrista, que também foi cruel para mim, porque eu fazia letras, mas eu não conseguia musicar as letras que fazia, eu não conseguia juntar as coisas, eu não conseguia juntar as peças. Então eu já naquela época convivia com essa angústia da fragmentação. Caramba, eu sou poeta, eu sou um letrista em potencial, eu sou um músico, eu sou um cantor, mas eu não consigo compor para as minhas letras e tudo mais, e, enfim. E aí, com a convivência, com as parcerias musicais, eu comecei a descobrir que eu tecia um determinado projeto de escrita que também se prestava à música. E certa vez, lendo uma entrevista do Cacaso,
ele disse assim: sabe como eu aprendi a ser um letrista? Letrando músicas consagradas. Rapaz, quando eu me deparei com isso, eu falei assim: achei, né? É isso que eu vou começar a fazer. E comecei a pegar as músicas já consagradas e comecei a experimentando letras, né? Quer dizer, então eu comecei a me habituar a escrever para formatos aos quais eu não estava habituado, né? Porque na letra de música você tem uma determinada dimensão métrica de acordo com um determinado fraseado musical, daqui a pouco você tem uma outra frase maior, depois vem uma menor, né? E o que você diz tem que mais ou menos, de alguma forma, procurar acentuar aquilo que a música já traz em si, né? De subliminar. E foi um exercício mesmo, diário, né? A partir dos 19, mais efetivamente dos 21 anos. Isso já foi em 1987. Isso foram trabalhos de parceria, mas eram também trabalhos de apresentação, eram trabalhos que tinham vistas apresentação para shows, para algum tipo de performance, ou era uma coisa mais entre parceiros, mais entre um exercício muito mais seu, individual? Eu já tinha uma perspectiva, vamos dizer, de publicação, de apresentação, de edição. Óbvio que sempre você tem um público em mente quando você escreve, quando você compõe, mas era uma coisa mais retraída, mais sua, ou já havia uma perspectiva de tornar público? Não, havia. Sempre houve de minha parte uma necessidade minha de me expressar. Inclusive por essa época, nós começávamos a nos apresentar, a nos projetar para apresentações em festivais, etc. Então aquelas composições já eram de certa forma experimentadas em festivais universitários e etc. Isso depois foi passando para os festivais regionais e apresentações em bares e apresentações em faculdades, aí já misturando poesia com música, né? Misturando, experimentando, né? Justamente essa parceria de linguagens, né? Música e poesia, intercalando, né? Equilibrando, né? Nem só música, nem só poesia, né? E justamente por essa época, né, começou, eu ingressei na faculdade, né? Eu vim a ingressar na Faculdade de Letras da UERJ, né? Pela qual me formei em licenciatura e, naturalmente, bacharelado. Fiz o bacharelado antes da licenciatura, né? Tive a honra de ter sido aluno do grande gramático Evanildo Bechara, não é? E essa experiência universitária só veio a acentuar essa multiplicidade de informações, né? Quer dizer, isso ao mesmo tempo em que nos enriquece, nos angustia muito, porque às vezes você não sabe bem o que você é, né? Se você é um compositor, se você é um cantor, se você é um letrista, se você é um poeta, se você é um aluno na faculdade de letras, se você é um futuro professor, se você vai ser tão somente bacharel. Rapaz, isso, inclusive o Sérgio Ricardo, né, o famoso Sérgio Ricardo, que quebrou o violão, né, naquele festival porque não aguentava as vaias do público, ele fala sobre isso, né? Ele se desconcentra muito, e isso aconteceu muito comigo. A universidade, então, foi um fator amplificador, mobilizador, de certa forma, não foi um fator construtor, ou seja, que a instituição tem-se sempre de fora aquela imagem de que qualquer conhecimento institucionalizado vai te disciplinar, vai te prender, vai te cercear os movimentos. Não foi isso que aconteceu. Não. Antes da gente discutir essa questão, já que você tinha comentado dos festivais, da participação com o público, o Cláudio, que tem uma experiência longa, uma trajetória de experimentalismo com os públicos de grupos, eu gostaria que o Cláudio contasse para a gente como é que foi essa experiência e um pouco da sua história. Então eu vou começar do começo. Sem dúvida a música teve uma importância fundamental na minha poesia, talvez tenha sido o momento, primeiro tenha sido pela música, pelo ouvido, né?
porque na minha casa mesmo, eu era de uma família razoavelmente pobre, morava em Duque de Caxias, onde eu nasci, até 12 anos, depois me mudei para Vila da Penha ali e tal, e depois quando me tornei adulto lá pelos 18, passei a morar sozinho, aí minha vida foi andando assim, desse jeito. Então eu sou meio um nômade, um peregrino, assim. Até outro dia eu fiz 50 anos, quem é que eu convido da minha infância? As pessoas da minha infância ficaram na minha infância, ficaram na minha memória afetiva, né? Mas na minha casa não tinha livros, tinha uma Bíblia, né? Meu pai era marinheiro, minha mãe dona de casa, imigrantes do Pernambuco para cá. Mas eu, desde muito pequeno, meu pai gostava de cantar, ele tinha vários discos em 78 rotações. Como ele viajava muito, ele trazia muito disco de fora, das Antilhas, da Europa, de todo lugar. E eu ficava ouvindo aquela radiola e foi na época mais ou menos que surgiu a Jovem Guarda também, né? Então a primeira memória que eu tenho assim de lidar com isso foi minha irmã mais velha gostava de cantar, eu devia ter uns 8, 9 anos, aí eu fazia umas letrinhas de amor com aquelas melodias de Jovem Guarda para ela cantar e tal, né? O cabelinho Jovem Guarda, aquela coisa. Mas aí eu passei a me interessar por música e daí tomei contato com a Tropicália, por exemplo, que aconteceu mais ou menos na mesma época da Jovem Guarda, e eu passei a prestar atenção naquilo, nas letras, e percebi que o forte daquelas músicas, por que eu gostava mais das músicas da Tropicália do que das da Jovem Guarda? Porque pelo poder das letras, né? E na mesma época eu tomei conhecimento, ouvi pela primeira vez Bob Dylan. Bob Dylan é uma redescoberta, agora há pouco teve um documentário sobre a vida dele, feito pelo Martin Scorsese, que é fantástico, sobre o início da vida dele, né, artístico. E o Bob Dylan foi uma grande influência, pela figura solitária, né, ele era o poeta que trabalhava com música. E quando eu descobri Mayakovsky e Whitman, então assim, já com 15 anos por aí, e nessa época eu passei a estudar na Escola Técnica Federal, que juntava gente de várias classes sociais e de várias cidades mesmo, tinha gente diferente, gente de vários bairros diferentes, muita gente diferente. E para mim aquilo foi a minha universidade, né, humana, porque ali eu passei a conviver com pessoas muito diferentes de mim. E eu era muito tímido e isso me forçou a me abrir cada vez mais, né? E através da poesia foi que eu fui me estabelecendo, né, ganhando meu espaço nesse meio. Eu escrevia muito, escrevia diariamente num caderno, e esse caderno obviamente nem existe mais, porque 2 dias depois, no dia seguinte eu lia e eu não achava que prestava, aí riscava aquilo e começava de novo, escrevia no ônibus, no trem, onde eu estivesse, lendo e escrevendo, porque eu lia muito, não tinha livros em casa, mas tinha banca de jornal, que hoje, inclusive, tem esses livros de bolso, que são ótimos, mas na época não tinha livros de bolso, tinha aqueles romances, né, mais de Brigitte Montfort, aquelas coisas de espionagem, bang, então eu lia muito aquilo ali. E quando eu comecei a conviver com outras pessoas, meus interesses foram se ampliando também, e eu passei a ter acesso a outras bibliotecas de amigos, trocar livros com amigos, né, comprar livros em selo. E discos também, né? Porque eu sou um colecionador de discos de rock, basicamente. Então, quando eu fiz 20 anos, 21 anos mais ou menos, é que eu me senti um pouco mais jogado de vez na poesia, assim. Porque até então não tinha nem vivência para escrever as coisas que eu gostaria de escrever, né? Porque meus limites eram muito, meus mestres eram muito grandes, né? Whitman, Mayakovsky, Jorge Lima posteriormente. Então, nesse ponto o modernismo foi na porta de entrada, porque o modernismo, com a coisa do verso livre, abriu as portas para todo tipo de poeta que surgisse. Então eu sou um desses tipos de poeta que nasce como capim, e dali daquele capim germina alguma coisa que tem um cheiro, depois tem uma forma, assim. Eu costumo dizer que a poesia dá onde quer, né? E isso você ou desenvolve ou não desenvolve. Eu, no meu caso, eu desenvolvi essa semente. E busquei desenvolver, porque para mim a poesia era
quando eu li aquele verso do Mayakovsky, que ele fala, farei uma blusa amarela com 3 metros de entardecer, para mim isso foi uma revelação de que a poesia pode tudo, né? E pela poesia você pode tudo, né? Você pode fazer uma blusa amarela com 3 metros de entardecer, né? Então esse farol da poesia foi o que me guiou a vida toda. E quando eu, na faculdade já, na UF, eu me formei na UF em jornalismo. Na UF, na verdade, a UF foi uma grande escola de organização e articulação de movimentos poéticos. Porque eu já conhecia alguns poetas, eu frequentava todos os lugares que tinha poesia, eu frequentava. Aliás, todos os lugares que de segunda a segunda eu ia a shows pela cidade inteira, eu não tinha dinheiro, entrava pela porta do banheiro, furava a fila na roleta, entrava por trás do guarda, entrava. Eu vi vários shows, como do Milton Nascimento ali no João Caetano, aquele Milagre dos Peixes com orquestra, foi maravilhoso. No MAN eu vi dezenas, uma vez eu fiquei preso no banheiro do MAN, porque a gente fazia, eu e mais 4 amigos, então a gente fez uma escadinha, entrou por uma janela, só que estava trancado por dentro, era muito alto para descer, então a gente ficou trancado. Nessa altura eu nem lembro mais como eu saí dali, mas saindo. Eu ia te perguntar para você contar depois para mim a parte como são essas entradas. Não, eu já não consigo mais. Hoje ou eu compro ou eu sou convidado formalmente. Mas nessa época eu não tinha dinheiro nem para passagem, então era adolescente, 16 anos, né? Então morava na Penha, então eu e meus amigos, Renato, Kleber, o Jorge, e éramos os carinhas cabeça ali, que gostavam desse, que eram antenados das coisas underground. E de segunda a segunda, a gente entrava no ônibus, era o 340 da CTC, entrava no ônibus e pedia ou para o trocador deixar a gente pular a roleta, ou então, quando a gente já conhecia o trocador e sabia que ele não deixava pular a roleta, a gente esperava abrir para saltar por trás, né? Então, e sempre sobrava ali aquele R$1, na época era Cruzeiro, sei lá, para você comer um pão de queijo já às 5 da manhã chegando em casa, porque não tinha ônibus durante a madrugada, né? Então minha formação foi toda essa, foi na rua, né? Inclusive os livros que eu li, os primeiros livros que eu li na rua. Eu tenho esse caráter de aventura, né, que impregna toda essa... Uma coisa interessante, eu sempre faço questão de frisar, é o fator afetivo, né, que envolve todas essas questões da poesia. Você ter um parceiro com quem você trocar música com letra, você está no espaço, por exemplo, da escola técnica, quando você tem as pessoas, você conhece gente diferenciada e depois trocar os discos de rock, trocar poesias, ou seja, tem sempre a participação necessariamente humana, né? A necessidade de você estar junto, a necessidade de você compartilhar aquilo com alguém. Mas é muito em função disso essa coisa, né? Eu escrevia, e os poemas que iam ficando, obviamente eu tinha um grupo de amigos que esses circulavam muito entre a gente. Tudo que eu escrevia eu queria mostrar sempre para algumas pessoas, porque eu estava em formação e precisava ter um retorno. E as coisas que eu escrevia ainda eram muito anêmicas até os 20, 21 anos, por aí. E aí teve um momento que coincidiu com as leituras do Jorge Lima, em que eu percebi que ou eu me atirava de vez na poesia, ou eu sempre ia ficar fazendo aqueles versos ali, cheio de forma, cheio de coisa, mas que na verdade 2 dias depois eu lia, aquilo era uma coisa vazia, porque não tinha entrega total. E eu precisava... E eu nessa época escrevi um poema, que até está aqui no Vila Grande, eu não vou dizer obviamente, se chama Ditirambo, que foi o primeiro poema que eu escrevi como Clout mesmo. Porque antes sempre tinha algum subterfúgio, um personagem ou era vampires, essa coisa de não me expor, né? Então, esse poema, o Ditirambo, que eu considero meu primeiro poema realmente que vale a pena ler, até hoje ele está nos meus livros, né? Ele me atirou de vez na poesia. Eu lembro que eu passei uns 3 meses numa angústia muito grande, que eu chorava muito, assim, porque eu sabia que era um caminho sem volta ali que eu tinha escolhido, né? Naquele momento, assim, isso era dado a esse tipo de dramaturgia todo, né? Eu sou canceriano, então isso para mim eu fiz render bastante, esse drama existencial que eu vivia naquele momento. Mas eu sabia que não era um teatro para esconder uma grande verdade, que assim, eu não podia mais recuar daquilo. Eu já tinha ultrapassado a linha que eu busquei a vida inteira, e que finalmente eu tinha atingido. Então, dali em diante, quando eu vi, eu estava no abismo da poesia, que é um abismo sem fundo, né? Desde então eu estou caindo.
e que é, de certa forma, um certo paradoxo. Né? Você quer que as pessoas se emocionem, você quer que as pessoas te conheçam profundamente, mas você não quer contar tudo. Não, mas a poesia é o véu, né? A poesia é um véu que você estabelece para você revelar escondendo. Ao mesmo tempo que você revela, você esconde. Esse talvez seja quer dizer, tem toda a coisa da forma, né? Mas a forma é o que garante esse efeito, né? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, o Drummond fala assim, esses versos aqui, tinha uma pedra no meu caminho tinha uma pedra. Mas isso é como na publicidade, os caras passam semanas reunidos e depois tirar. Já sei o slogan da Coca-Cola. Coca-Cola é isso aí. Então você achar essa síntese para aquilo que você quer dizer, e no caso da poesia, escondendo e revelando ao mesmo tempo, né? Essa eu acho que é o mistério da poesia ali, onde a poesia, cada pessoa que lê, abre a poesia de um certo ponto de vista e lê uma coisa diferente. Então aí é isso que faz com que você, eu até hoje, eu abra um livro do Jorge Lima, vou citar Jorge Lima porque Jorge Lima é um poeta que eu acho dos maiores, é muito esquecido, então em vez de citar os outros que eu também gosto, eu cito sempre Jorge Lima. Então você pega um livro do Jorge Lima, em qualquer página que você abra, você já leu aquele poema 10 vezes, mas cada vez que você lê, ele te dá uma aflição diferente. Né? Da mesma forma como você também quer ter aflições diferentes no poema, você também tem curiosidade de saber se a sua produção poética causa que tipo de aflição. Exatamente. E por isso você procura, você está sempre procurando uma resposta para aquilo que você sabe que escreve. Assim, o primeiro livro, eu acho fundamental você publicar, se você quer ser poeta, mesmo que você depois se arrependa amargamente. Porque quando você ainda não publicou, você tem uma visão do que é a sua poesia. Você tem uma ligação tão forte com ela que você não se distancia dela. Né? Mas depois que ela é publicada, você fica nu, porque outras pessoas vão ver suas intimidades ali, e vão ver da maneira que cada pessoa vê, que é diferente da sua maneira. Então quando você começa a ter o retorno disso, e você bate de novo o olho no teu livro, aí você fala, caramba, eu escrevi isso, mas... Aí você vê os teus poemas de outra maneira. Aí quando você vai publicar o segundo poema, isso já tem um peso, uma importância, uma solenidade, né? Muito grande, que é fundamental, assim. O poeta que não teve dúvidas depois de publicar o primeiro livro, se ele deveria publicar aquele livro ou não, se ele devia ter esperado mais um pouco, assim, talvez ele não tenha dado nenhum salto em relação ao segundo livro. Você tem uma necessidade de modificar, de ser melhor. A publicação, a materialização é como se você dissesse, perpetrei, está perpetrado. Agora não tem mais volta, né? Não e há essa necessidade de resposta, e é com essa pergunta que eu passo para o Luiz Fernando. O Luiz Fernando tem um site na internet, né, e a internet justamente é um espaço que atualmente ela tem essa velocidade de resposta muito grande, né? Tem um envolvimento com um grande número de pessoas, mesmo elas lá não estando. Mas eu não acho, pelo menos do meu ponto de vista, que o caráter afetivo fique deficitário por causa disso. Eu acho que ele é capaz tanto de se emocionar como uma resposta visual, como também por uma resposta escrita de uma pessoa que acabou de ler o seu texto, se é surpreendido. Não é? Eu queria saber com o Luiz Fernando como é que se deu esse contato com a poesia, inicialmente sua formação. O que foi a experiência de fazer o site, de fazer eventos que você havia comentado comigo anteriormente, que tinha os eventos em Seropédica e que participou também de vários eventos aqui, conhece o Carlos, conhece o Paulo, conhece outras pessoas. Como é que foi a sua formação? E obviamente depois a gente volta para essa conversa ótima sobre questões da poesia. A minha formação, não sei, acho que foi bem diferente de muitos, né? Porque eu tive 3 fases de poesia. A primeira foi horror à poesia, eu não gostava de poesia. A segunda foi começar a gostar, a terceira, paixão, né? Acho que é o caso específico, né? E começou assim, por exemplo, eu comecei como leitor assim, no colégio, né? Os professores davam aqueles livros maravilhosos, na época da ditadura, né? Então você pegava aqueles livros bem, já famosos no cenário nacional, aí pegava um dicionário do lado, aí começava a ler o dicionário. Um livro totalmente distanciado da realidade, acho que minha e dos meus colegas. Né? Então eu acho que isso, se fosse só isso, eu nunca teria sido um leitor, se dependesse dos meus professores na época. Né? Mas tinha uma coisa, uma empresa que fazia vocês devem se lembrar, não sei, que era chamado Círculo do Livro. Então o Círculo do Livro, você era sócio, eu tinha mais 3 irmãos, então começou a circular
tinha lá muitos livros clássicos, lá, mas nenhum dos irmãos chegava. Mas esses livros eram acessíveis, né? Eram No Pé de Laranja Lima, Tom Sawyer. Depois da Bíblia, foram os primeiros livros que chegaram na minha casa, foram através do Círculo do Livro. Eu acho que foi uma coisa que falta hoje em dia, é uma coisa que falta hoje em dia. Né? Você está a cada 1, 2 meses está recebendo livros, eu trocava com meus irmãos, então realmente me tornei um leitor de prosa. Né? E sempre lendo muito, tudo que chegava, né? Bem ávido para ler. Eu queria até voltar ir um pouco à frente, dizer, por exemplo, hoje em dia, somente em Seropédica, hoje eu moro entre o Rio e Seropédica, né? E o pessoal sempre me chama para ser jurado, dar palestra, falar poesia nos colégios, né? E a ânsia dos alunos por aquilo, você chega, você se sente o astro, né? As pessoas querem poesia, as crianças querem poesia. Eu acho que é um trabalho bem feito nos colégios hoje em dia, que na minha época não teve. Por isso, comecei minha vida distanciada. Bem, na adolescência comecei a trocar cartas, gostava muito de trocar carta com a namorada, e é sempre uma citação, um trecho, um fragmento de um poema. Aí você começa a querer sofisticar, fazer uma carta bonitinha, e aí eu acho que começaram a surgir meus primeiros poemas, e a prosa também, que sempre caminhou junto, né? E daí chegou a época da faculdade, eu comecei a produzir os segundos poemas, né, que na época eu achava o máximo. Hoje em dia, quando eu vou olhar, meu Deus do céu, né, mas acho que fez parte, né? Então, e eu me distanciei novamente. Aí eu já, quando eu comecei a escrever, eu já comecei a gostar de poesia, não dos poetas, não das outras poesias, do que eu fazia, claro, aquela coisa bem egocêntrica mesmo. Mas aí chegou um momento, na época de faculdade, comecei a participar de alguns concursos. O pessoal lia, alguns amigos liam, também não gostava de mostrar, usava pseudônimo, tinha acho que é uma coisa meio comum, aquele medo de se provar. Mas aí começaram, um amigo ou outro falou, pô, participa, tá rolando tais concursos. E comecei a participar. E aí realmente eu entrei no mundo da poesia, porque comecei a escutar os poetas, comecei a ler poetas, principalmente os novos, né, contemporâneos, e aí passei realmente a gostar da poesia. Né? Teve até uma coisa bem legal, tive um concurso que eu tirei primeiro e segundo lugar em Petrópolis. Aí fui com minha esposa, falei, olha, você vai ler, eu não leio, eu tenho horror a microfone, não quero saber. E subindo a serra, a voz dela começou a sumir. Eu até hoje não sei se foi verdade ou se foi mentira dela. Ela foi ficando rouca e sumindo. Falei, meu Deus do céu. Acabou que eu cheguei na hora, me chamaram. Eu já tinha escrito o poema uns 4, 5 meses, nem me lembrava mais do poema que era. Eu tive curiosidade de lê-lo, então tive que ler na marra, e foi uma experiência cômica, e para mim foi horrível, né? Porque eu lia, ultrapassava os pontos, não tinha nada, mas foi o batismo de fogo. Falei, não, eu tenho que aprender a ler poesia. E começaram os eventos, eu comecei a participar, lia bastante, entendeu? Até tem uma crônica no site que eu falo que eu acho que o poeta tem a obrigação de, no mínimo, saber bem o seu poema, saber lê-lo bem, com um tom legal, esse é o mínimo. Né? Aí nesse momento eu falei, poxa, eu acho que eu estou me tornando poeta, já que tem algumas classificações, alguns primeiros lugares no concurso, né? Aí um poeta que eu gosto muito, que eu acho maravilhoso, o Carlos de Muro, né? Nós nos encontrávamos às vezes em alguns concursos, e uma vez ele falou assim para mim, pô Luiz, tua poesia parece psicografia. Aí aquilo ali me causou um impacto terrível, porque eu não sabia se era elogio ou se era crítica. Ai meu Deus do céu. Aí surgiu minha curiosidade de realmente começar a ler os outros, o que esse pessoal escreve, né? Para saber se era crítico ou não, né? Aí comecei a perceber realmente as imagens poéticas, ritmo, algumas coisas que eu falei, faltavam. Os poemas meus eram frases muito grandes, e quando eu ia lê-los, eu começava a ler e faltava fôlego para chegar. Não, tem alguma coisa errada. Aí eu também comecei a conhecer aquela coisa do ritmo. Fala, o que é ritmo? O ritmo acho que é a espinha dorsal do poema. Exatamente, né? E eu acho que foi assim que eu fui crescendo um pouquinho, né, a cada dia. Lancei meu primeiro livro. Quando eu leio também fico assim, não é nem esse, é outro. Fico assim, que chamou Alma de Poeta. Né? E hoje em dia, olha, assim, até gosto de alguns, mas não é. Aí fui pro segundo, acho que dei mais um passinho.
Estou no terceiro, agora pretendo lançar esse ano ainda, o Bala Perdida. Eu acho que já deu um passo grande, mas eu sinto que ainda tenho que caminhar muito para chegar no nível que eu me sinta satisfeito, né? E nessa coisa do livro, chegou a era da internet, né? E também eu trocava muitos e-mails, também acho que uma coisa que fortaleceu a poesia foi naquele momento. E eu, para buscar divulgação, até porque eu escrevo outras coisas também, tinha outras pretensões, né? E aí montei um site, né, com a ajuda de um amigo, e só que era não era um site, era uma homepage, uma página pessoal, e só que em 1 mês, 2 meses começaram a ter tantos acessos, e o pessoal querendo participar, que quando 3 meses já tinha virado um site realmente, com várias participações, a gente foi agregando pessoas, esforços, abrimos as plásticas para cinema, prosa, várias coisas, né? E o site foi se moldando, né? A gente tinha um espaço lá que era para as pessoas mandarem poesias e elas eram automaticamente publicadas, né? Dava um trabalhão para administrar, mas eu vi que não era por aquele caminho, porque a cada 30 poesias que chegavam, uma era boa. Entendeu? As outras 30 eram bem precárias mesmo, né? Bem iniciantes. E eu falei, poxa, acho que se eu quero ter qualidade, eu vou afastar. Com esses poetas iniciantes, eu vou afastar os melhores, pessoas mais cultas, tal, mais acostumadas com poesia de qualidade, né? Então realmente eu tirei essa parte, aí comecei a agregar alguns poetas amigos, né? Tipo Mano Melo, vários, agora não me lembro de nome, né? E aí realmente o site começou, o Alma de Poeta começou a se tornar bem conhecido no meio das pessoas, né? A gente começou a divulgar peça de teatro, evento poético, concursos literários. Hoje em dia, sabe, acho que tá bombando, né? Teve esse período de último ano que eu fiquei estudando muito, deixei o site um pouco de lado. Agora voltamos, o site está sendo todo remodelado, está lindíssimo. Né? Eu acho que falta o Cláudio na lista dos meus poetas que eu gosto lá. O Carlos também, daqui a pouco, a gente já teve uma dobradinha com o blog, que vai entrar com o site dele. Né? E fora isso, a gente fazendo parceria com vários outros sites, como o Aliás, da Elane Pavoli, o Ano 1, com o João Borges. Então é uma coisa muito gostosa, eu acho que é uma luta árdua, são 6 anos. Né, nunca recebi nenhum centavo, pelo contrário, gastei muita grana com o site, mas eu acho que o prazer pessoal que deu, né, acho que foi imenso. Né? Sobre eventos europeios, a gente fez uns 4 eventos, né, chamado Caldo de Poesia, naquela bagunça que era um restaurante, mas foi uma coisa surpreendente, porque você vê em todo lugar onde eu chego, né, porque é muito fácil gostar de poesia aqui na capital, mas no interior as pessoas amam a poesia. Isso me assusta, porque eu achava que eu não gostava, eu achava que era nem eu no passado. Não, as pessoas amam a poesia, principalmente aquela poesia assim, mais simples, mais intuitiva, que fala com as palavras da população em geral. Claro que no circuito literário mais sofisticado, eu acho que merece uma poesia de mais qualidade. Né? Então, eu acho que minha experiência de poesia é por aí, essas 3 fases, essa paixão, o site que eu adoro, que eu amo, que eu gostaria até depois de passar um CD com o site, já que vocês estão formando na biblioteca, e lá tem muitas fotos, muita coisa legal que eu acho que pode ajudar essa biblioteca. Eu acho muito interessante, para fazer algumas considerações gerais, se vocês falaram, aí você fica à vontade de fazer os comentários, o que você falou, não ganha um centavo, é o despojamento que existe natural das pessoas em relação ao envolvimento com o fazer poético, com participar, tá? Participar poético. A gente está sempre se dando efetivamente. Nunca há uma preocupação. Porque a poesia dá tanto de volta. Eu, por exemplo, durante muito tempo, e hoje menos, mas durante muito tempo eu me senti em dívida com a poesia. Porque a poesia me deu tudo, né? Isso eu posso dizer. Hoje, inclusive, tem um programa de poesia, o Palavrão, na televisão. Palavrão. Eu estive agora em São Paulo, gravei lá no Boteco do Zé Batidão, que fica na periferia de São Paulo. Um evento que há 3 anos, todas as semanas, vão ter 300 pessoas, poetas da periferia, falando seus versos que tem a ver com aquela realidade toda ali, experimentando coisas com música também. Enfim, então a poesia me levou muito longe. Então, e até em função disso, eu sempre quis, de uma certa maneira, dividir essa experiência que eu tive
outras pessoas, porque acho que a poesia é muito da revelação, né? Às vezes você lê um poema que te joga na poesia e te faz gostar daquilo, e você acha, como eu estava dizendo, é uma máquina de armar, né? A poesia. Então é um brinquedo de montar. Então, se você não sabe, não tem jeito com aquilo, você vai ficar distante disso a vida inteira. Mas se você tem uma porta de entrada, você pode... Eu conheço várias pessoas, e eu fiz, você sabe, eu fiz, sei lá, centenas de recitais ao longo da minha vida, desde 77, ainda na escola técnica que eu faço recitais de poesia. E já tive retorno, assim, de voltar a São Gonçalo, por exemplo, 5 anos depois de um recital, e encontrar um ex-adolescente, um garoto que tinha 16 anos na época, que ele fala, pô, eu fui de bobeira lá na sua apresentação, que eu não tinha nada para fazer, fui lá, aí vocês despertaram em mim assim, um interesse pela poesia, que eu já li todo Fernando Pessoa, eu já li todo Manuel Bandeira, todo Drummond, e agora estou escrevendo meus próprios poemas. E por uma apresentação pontual. Um momento de encontro em torno da poesia, né? Porque tem isso, né? A poesia... Um evento de poesia é muito mais, talvez por isso tem esse potencial todo nas periferias. Porque você não gasta dinheiro para você montar um evento desse. Você precisa de um espaço, precisa de condições técnicas mínimas, que é um som para você poder falar, e às vezes o lugar tem uma boa acústica, não precisa de cenário, não precisa de figurino, não precisa de banda, não precisa de nada. Você precisa de bons poemas, que aí eu acho, eu discordo de você quando você fala assim, para o pessoal da cidade, talvez uma poesia de melhor qualidade. Eu acho que quanto mais qualidade, melhor. Porque a poesia, dizem que a poesia é para poucos, mas eu acho que a poesia é para poucos, mas a poesia é para todos. Acho que eu sempre coloquei mal. Seria uma poesia sofisticada, sim, mais aquela mais de leitura do que de falar. Há espaços para leituras, há espaços para performance, depende do público que está habituado, e mesmo às vezes é interessante surpreender esse público com uma coisa que não está habituado. Exatamente. Não digo botar de repente uma sala de letrados, então todos lendo um longo poema, botar um palhacinho pulando e recitando um único verso. E a gente ainda tem que ter em mente assim, que nas escolas o que se estuda de poesia, isso nas escolas, eu digo ensino médio, por aí fora do Rio de Janeiro, então, e São Paulo, né, capital, assim, o que se estuda de poesia é a poesia que era feita no século retrasado, no começo do século, até 1930 mais ou menos. E que era uma poesia falada, o Castro Alves era exatamente, Castro Alves, Gonçalves Dias, mas que tem um formalismo que já não é da época da gente. Então, mesmo assim, aí você vê essa coisa da poesia mais sofisticada que eu estou dizendo. Eu vi, por exemplo, lá a gente falando Gonçalves Dias, com emoção, sabe assim? E aí funciona, por quê? Porque já está no imaginário das pessoas, né? Aquilo já é da cultura de todos nós, né? Então, estava falando nessa coisa da poesia, Eugênio de Andrade, poeta português que eu entrevistei há alguns anos atrás, ele falava isso, que a poesia é para poucos, assim, é uma alegria que você leva para outra pessoa. Mas eu costumo dizer que a poesia é para poucos, mas é para todos. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer condição social, pode ter acessibilidade para a poesia, né? Então, eu acho que isso é que faz com que a poesia se multiplique do jeito como ela se multiplicou no Brasil, que nos anos 70 era uma coisa marginal, nos anos 80 se tornou uma coisa, o que era maldita virou bendita, né? Então, com o fim da ditadura, inclusive, e tudo. E a partir daí começou a se multiplicar de um jeito que hoje, assim, existem no Brasil, sei lá, deve ter pelo menos 10, 20 mil poetas, né? Só no Nordeste, de repentista e cordeirista, que são outras categorias de poetas, também tem 5 mil repentistas no Nordeste, é muita gente. E você vê assim, como essas coisas se multiplicam? Pelo exemplo, né? Pelo exemplo, a pessoa que vê, por exemplo, vê a poesia simplesmente se apresentando, nunca viu aquilo, ela fala assim, eu posso fazer isso também. E aí vai passar a buscar aquilo, vai fazer uma coisa diferente daquilo, com outros meios e com outras pessoas. Então, acho que esse encantamento todo que a gente tem hoje com o movimento de poesia é uma coisa fabulosa, assim, porque a gente chegou num ponto em que ninguém controla mais nada, assim. É um meio, na internet, está em todo lugar, nos eventos, tem evento para todo lugar de poesia, né? E a gente só pode constatar essa riqueza. Você falou de revelação, no momento em que o poema se revela ou se nos revela, né? É muito curioso porque você, diferente talvez de mim, do Carlos, do Conselho Luiz Fernando,
Pelo seu histórico, parece que você sempre esteve envolvido com um circuito poético que existia a partir do momento, isso é verdade para todos, a partir do momento em que você entra. Quando você entra em algum movimento, em algum grupo que seja de pessoas, aí aquele circuito poético passa a existir. Eu falo isso porque eu tenho para mim uma espécie de 1500 de descoberta do Brasil, que é 1995, quando eu vi pela primeira vez eventos de poesia. Tá? E realmente você falar, não, o movimento da década, o movimento geracional, não, me parece que é um fluxo contínuo em que ele começa a se mexer, a se movimentar, a existir, criar corporificação quando você entra, quando você cria. É uma coisa meio imanentista, não, o mundo não existiria se eu não existisse, mas é mais ou menos isso, você entra, movimenta as coisas. Outra coisa que você comentou sobre as crianças e tudo mais, você disse que no interior, mas em qualquer espaço. Quando nós estivemos em Bento Gonçalves, em outubro do ano passado, naquele evento que existe anualmente, nós éramos chamados para ir dar apresentação de poesia nos colégios. E era sempre como se aquela garotada tivesse visto aquilo pela primeira vez. Era surpreendente a capacidade que algo que é passado de uma forma tão chata, né, consegue criar uma alma nova, criar uma multiplicidade de possibilidades, que ao ser também como... Eu não tinha isso para mim, ou então a poesia me falou. Uma coisa, no México, há 3 meses mais ou menos, eu estive participando do Encontro Ibero-Americano de Poesia lá. E eu falo razoavelmente espanhol, mas os poemas eu gosto de falar em português, né? Porque eu acho até porque, como é uma língua muito próxima, eu consigo ler e fluir bem na leitura em espanhol. Então eu imaginei que lá pudesse acontecer disso também. E uma coisa impressionante, assim, como a comunicação com a poesia é muito forte. É muito forte. E outra coisa que os alunos vieram me dizer depois, assim, que eles perceberam ali naquela leitura, tinha eu e mais um guatemalteco e mais 2 mexicanos, que o poeta é gente de carne e osso. O poeta existe como eles existem, vivenciam a época que a gente vive como eles. E não é aquela coisa do livro que está falando do Gonçalves Dias, né? Não é só o que eles leem, aquele homem distante de todos, aquele sábio que sabe, aquele cara que sabe tudo e escreveu coisas lapidares que as pessoas têm que aceitar como verdadeiras, né? Então, o encantamento deles todos era por ver que a gente existia realmente, que não era só uma coisa da ficção do livro. Isso achei fabuloso. O homem existe antes da palavra, né? Inacreditável. O poeta é de carne e osso, e essa necessidade também de ver isso, de ver o poeta, é o que eu ia perguntar. Luiz Fernando, você comentou que no seu site você começa a fazer a divulgação de outros eventos de teatro também, de música, né? Existe essa congregação de várias facetas da manifestação artística, né? Mas também eu vejo, de certa forma, que existe uma necessidade do contato físico, ou seja, o site ele serve às vezes também como pretexto para as pessoas irem aos eventos, conhecerem as pessoas. Existe isso também, porque em determinado momento, assim como a poesia quer se concretizar como livro, a pessoa quer ir e ver como isso funciona na verdade, quer ver se o poeta existe. Você tem observado isso? Como é que tem sido isso? Tem. Eu acho que esse trabalho de divulgação de eventos já vem há mais de 4, 5 anos, não me lembro. Quase tempo do site, né? E às vezes quando fica desatualizado, o pessoal escreve, reclama, tem uma interação, né? E uma coisa para os concursos literários que eu divulgo, sabe? Você sente que tem uma atração, e as pessoas querem mostrar seu trabalho através dos concursos, querem mostrar seu trabalho indo nos eventos, ou as pessoas que nem escrevem, mas que adoram poesia, querem participar, querem estar efetivas, né? Então, e o que a gente vê também, eu acho que mais ou menos se perguntou, é uma interação. Você vê o músico fazendo artes plásticas, o pintor fazendo poesia. É realmente um circuito bem misturado. Todo mundo estuda um pouco, né? E, claro, você faz o melhor, se divulga mais, né? Mas tem realmente uma interação grande. E aí que eu pude ver, né? Que tem realmente como eu falo em uma das crônicas, um subterrâneo aí, batendo nos pés dessa mídia que faz de tudo para que ele não apareça, mas uma efervescência muito forte de grupos, milhares de grupos, né? Fazendo o hip hop, fazendo o teatro, fazendo poesia, música,
por prazer, por amor de fazer a coisa, né? Porque justamente alguns grupos daquele vão fazer um sucesso maior, vão ser poucos, né? Então as pessoas fazem mesmo por prazer, por levar a arte, por interagir, para ver a resposta realmente do trabalho que estão fazendo. Então é incrível realmente, eu acredito que no Brasil seja assim também, como no Rio a coisa verve sobre embaixo dos pés da grande mídia, né? Eu vou aproveitar e fazer perguntas ao Carlos, porque ele está muito quietinho, não tem se manifestado nos últimos 10 minutos, e fazer duas. Participação não precisa, pode ser muito ativa dentro das reflexões, sabe lá o que vai sair de poesia daqui depois dessa conversa, né? Para mim, eu tenho a perspectiva de que, de repente, a poesia, vou arriscar, vou fazer uma provocação, de que a poesia talvez seja, manifestando-se como site, como congregação de eventos, né, de pessoas dentro de um evento, talvez ela tenha essa prerrogativa, tenha essa qualidade, essa forma, essa coisa metamorfoseante, né, de justamente facilitar a congregação das outras artes em torno dela. Talvez mais do que qualquer outra, talvez mais até do que o teatro, o cinema, a música, não sei. É uma coisa que eu coloco para vocês, começando por você. E uma coisa que para mim, quando eu falei de revelação, foi muito interessante, essa questão do contato. Para mim foi, 1995, foi uma data que foi uma data de revelação, quando eu saí realmente da concepção da poesia enquanto livro, para entender a poesia como algo que se diz para outra pessoa efetivamente. Tá? Então a poesia é necessariamente oral por essa qualidade que ela tem de comunicativa. Então não precisa falar para outra pessoa. Alguns acham que poesia é um fenômeno de linguagem e de expressão e só. Mas eu acho que a poesia, às vezes, ela pode ser só um fenômeno de expressão, mas também pode ser um fenômeno de comunicação. De comunicação. Né? Então isso acaba levando ao desenvolvimento de poéticas voltadas para isso, para a comunicação, né? Sem perder o lado da expressão, porque a expressão o que é o ritmo, é a forma como você embala aquela mensagem que você está passando. Né? Então, você cria diversas poéticas diferentes, inclusive cada das pessoas vai se amoldar aquela perspectiva, assim, dela, estética, seja lá. E aí é uma experimentação de linguagem também, isso é interessante. Né? É uma experimentação de pessoas, de linguagem também, como efeito no seu receptor. Mas para mim foi uma coisa absolutamente nova saber que eu podia falar uma poesia para alguém. Então existem realmente momentos de revelação que modificam a nossa própria forma de concepção de poesia. O meu primeiro livro de poesia, que eu ainda não repudiei, mas ele ainda está resistente, não prescreveu, ainda está resistente. O professor amigo meu disse, o seu livro é para ser lido aos berros, aos gritos, porque ele tinha essa qualidade oral e eu tinha me esquecido que ele surgiu num momento impactante, foi de um momento de cisão, foi de um momento realmente de mudança do paradigma literário. Então a gente tem realmente, obviamente, não só um momento de revelação, mas vários momentos de revelação que a gente modifica a nossa perspectiva de fazer poética. E para mim foi muito importante ver que existem pessoas fazendo poesia e lendo poesia umas para as outras. Daí talvez a minha motivação até de organizar e perguntar, ter uma resposta dos outros poetas de o quão importante tenha sido isso para as outras pessoas. Então eu pergunto, vamos começar com o Carlos, quais foram os seus momentos de revelação poética por conta de contatos com outros poetas, por conta das respostas que você teve, por causa de deslumbramentos, por quaisquer fatores, e também se a poesia ela tem essa característica polarizadora, ao mesmo tempo agregadora, generosa, de permitir que outras manifestações artísticas se cheguem a ela. Não se aproveitem dela, mas que todos contribuem em torno da poesia. A tua pergunta vem a calhar porque pouco antes aqui da conferência eu estava pensando na semântica da palavra rio. Você vê a palavra rio, você imediatamente identifica como a nossa cidade. E muitas vezes nem para pensar que rio pode ser também aquele movimento contínuo de água, né, entre margens. Né? A poesia, ela é reveladora. Dependendo do contexto, a palavra ganha força. É o que o Cláudio falou, ela se revela e se re-revela, né, em diferentes contextos, de formas diferentes.
Agora, a letra de música, que muitos não consideram poesia, e que outros tantos consideram poesia, na minha cabeça ela foi reveladora de poesia, com força poética autônoma, inclusive em relação à própria música, pela obra do Chico Buarque. Né? Porque eu vejo textos, né, musicados ou musicais do Chico Buarque que sobreviveriam se fossem declamados em público, se fossem contactados, né, as pessoas sem o auxílio da melodia e da harmonia e do ritmo, musicalmente falando. Né? Então, eu acho que a poesia tem essa força catalisadora, sim, a ponto de você teorizar sobre isso. Não, mas letra de música não é poesia porque não tem a força poética para se conter em livros. Se você ler uma letra de música do Vinícius de Moraes, você vai achar aquilo fraco. Tem vários poemas que também nem como música serviriam, mas está ali no papel. Exatamente. E tem prosa, como diz Canúcio Cardoso, nem prosa é. Né? Nem prosa é, porque nem tem o direito de ser prosa de si mesma. Né? Quer dizer, então, ela tem, a palavra é muito forte. A palavra vem daquele urro primal. Né? Outro músico, João Donato, falou: o som é um negócio muito sério, nasceu lá atrás, quando o homem começou a... E aquilo foi se transformando em palavra. Então você tem uma necessidade, né? Você pode não entender a palavra, mas você precisa sentir a palavra. Então a oralidade, a gente está voltando um pouquinho ao início de tudo, né? Me parece que a gente, né? E essa coisa, para mim isso é visceral. Desde sempre eu senti a necessidade de ler alto, porque se eu não ler alto eu posso dormir sobre as páginas de um livro, porque ler, segundo diz o meu amigo Herman, é um exercício difícil. Né? É difícil. O Lula também disse. Mas é mesmo, né? Me entendeu? Que dirá poesia? Quer dizer, o sujeito já não lê nem mais bula de remédio, quanto mais poesia. Então ele fica assustado. Né? Então eu até queria aproveitar o que o Clauf disse: poesia é para todos. Né? E é engraçado como o que a gente está observando é que todos estão querendo se dizer poetas. Por que isso? Por que as pessoas não se assumem como leitores? Por que elas não se assumem como frasistas? Por que elas não se assumem como cronistas, como pesquisadores, mas desejam vorazmente se autodenominar poetas? Mas acho que vem da necessidade de expressão que as pessoas têm num mundo como o nosso, em que é uma sociedade de massa. Então a individualização da pessoa. Isso às vezes você tem um pendão artístico. Eu conheço várias pessoas que eram atores, viraram poetas, ou eram artistas plásticos, começaram a escrever poesia. Porque é uma forma de expressão que você tem uma exposição mais eficaz e mais efetiva às vezes. Às vezes você é ator, mas você não tem um palco para você atuar. E como poeta você consegue se expressar. Você é dono da sua palavra, né? E você, a mesma necessidade que as pessoas, os adolescentes têm de escrever poesia, e todo adolescente escreve alguma poesia alguma vez na vida, para estabelecer uma forma de expressão, esses artistas também muitas vezes optam pela poesia para poder ter espaço de sua individualidade dentro dessa sociedade massa. Que na verdade, ao mesmo tempo em que massifica, enaltece o sujeito, né? Você pode comprar, você pode ter, né? E às vezes é a coisa da propaganda enganosa, você não pode ter nada, você só pode comprar, mas ter mesmo você não vai ter, né? Você vai consumir. E isso eu acho que, essa coisa eu acho que é muito em função disso, assim. Quando você não precisa ser reconhecido por ninguém, mas você escreve seus próprios poemas, você fala, você tem seu pequeno círculo, né? E dali, é aquela coisa que eu também costumo dizer, a pelada de fim de semana, entendeu também? Você não precisa ser um Ronaldinho. Hoje ninguém quer ser Ronaldinho, você não precisa ser um Zidane da poesia, né? Mas você pode bater sua bola todo fim de semana ali, né? Suar a camisa,
né, assim, e ver publicado. E hoje é muito mais fácil publicar também, né? Você tem que ver publicado sem muitas pretensões. Essa coisa assim de dizer eu sou poeta, eu acho que é uma afirmação de uma individualidade mesmo, sabe? Uma contribuição também, né? Eu fiz alguma coisa, todo mundo, deixei um pouco de amor aqui, um pouco de dedicação, um pouco de arte. Exatamente, você, aquela coisa que você estava falando do Eugênio de Andrade, é um cesto que você pega na praia e você leva para alguém, né? Uma pequena alegria, né? Agora, ao mesmo tempo essa coisa de ser considerado poeta, né? Eu, por exemplo, um dia eu me dei conta que agora eu sou poeta mesmo. Agora eu sou independente de ser reconhecido, independente de ganhar prêmio, independente de qualquer coisa, eu sou poeta. Agora eu me garanto, eu posso dizer, eu sou poeta, né? Mas eu passei uma fase que eu dizia que era poeta para me afirmar, sabe? A minha poesia ainda não era tão bem definida, não era consistente, então, mas eu era adolescente, obviamente, tem as pessoas ali, aí eu sou ator, eu sou não sei o que, eu sou poeta. Poesia é o do Coringa, Desculpa, eu queria aproveitar então e passar a pergunta para o Luiz Fernando Proa, perguntar a ele se ele não acha que com essa disseminação da poesia, embora você tenha um aspecto positivíssimo, que seja justamente a possibilidade de você se expressar de forma absolutamente democrática, né? Se por outro lado a gente não corre o risco de se autofagizar, quer dizer, se autodevorar, quer dizer, se de tal modo você só tiver como público quem se considerar poeta, mesmo não sendo, para quem vamos oferecer a nossa poesia? Bem, eu não concordo muito com essa visão, não. Eu acho que o Cláudio foi muito... Essa imagem dele comparar a poesia com o futebol foi perfeita. Né? No Brasil, por que tem tantos craques? Ou tínhamos, pelo menos, achávamos que tínhamos, né? Por quê? Porque tem campo em tudo quanto é lugar, tem bola em tudo quanto é lugar, muita gente produzindo. Então, desses aparecem realmente os que se destacam mais. Então, realmente, tem essa coisa da autoafirmação. Eu via nos poemas que chegavam lá, os bondes, né, poemas bem, mas a pessoa estava se autoafirmando, estava aprendendo. Quem sabe um dia, um daqueles, ou vários, não se tornariam bons poetas, né? Você acha que naturalmente fazer uma seleção? Vai haver... Não, até porque tem uns que escrevem durante 3 anos. Até porque tem uns que depois de 3 anos falam assim, realmente, eu estava viajando. Essa não é a minha. Eu estava viajando aqui, perdendo meu tempo. Não, porque às vezes o sujeito ele não se descobre poeta porque ele experimentou, fez aquele seu laboratório, se disse poeta, isso sem nenhum dolo, né? sem nenhuma intenção, né? Culposa, mas depois de um certo tempo ele percebe que não é essa a minha forma de expressão maior, não é por aí que eu quero. Se ele tiver um senso crítico, ele vai discutindo. Porque hoje em dia você vê pessoas que escrevem muito, mas não leem nada. Não leem nada. Só leem o que escreve, não leem nem os outros. Exatamente, só amam o que escreve. E aí fica descobrindo a pólvora, a cada semana descobre a pólvora nova. Mas o que acontece? Com essa facilidade que ele falou, a pessoa produz 10, 20 livros de poesia, não sei, 50, 100 antologias, como já vi gente por aí, e você lê aquele poema dele. Né, quando eu vejo esses livros, esse monte de livros. Quer dizer, a pessoa vai se afirmar pelos números e pelo dinheiro que tem para investir. Né? E agora, a seleção acho que é natural. Você vê que nós frequentamos vários eventos. Aquele que a gente não se dá, não gosta muito, a gente não vai. Então acaba se juntando os melhores eventos, os poetas mais parecidos, de melhor... Eu gosto de falar de melhor qualidade, porque sim. Tudo é um processo. Né? E tudo relativo também. Né? Assim, essa coisa que eu estava falando da Cooperifa, lá do Boteco do Zé Batidão, na periferia de São Paulo. Ali, na noite que eu fui lá, tinha 50 poetas se apresentando. Então ele não discrimina. Se você se inscreveu, você fala. Só que é um poema cada um. Então ali você vê essa coisa da pessoa se expor, né? Mesmo com os versos mais pobres às vezes. Mas o ato dela se expor é um ato poético. Né?
é um ato de desnudamento da pessoa ali. É uma extraordinária importância. Quando você falou de atores que viram poetas e tal, eu já vi várias vezes ator mesmo, profissional, chegando. Que era a primeira vez que ele ia ler o poema e errava, não conseguia ler ele, passava através de tão nervoso que estava. Ele é um profissional justamente da palavra, mas a palavra não é dele. Às vezes lendo até pessimamente. Você às vezes vê atores que você fala, poxa, esse cara não leu o texto antes, alguma coisa muito autoconfiante. Porque então você vê o contrário também. Nada substitui o próprio autor lendo seu poema. Essa coisa. Vocês acham Mas eu queria só fechar aquela coisa falando realmente acho que é uma das formas mais democráticas de arte essa, né? É a poesia. E você vai nesses eventos, a poesia, independente da qualidade, é divertido. Né? Agora, os que se destacam, as pessoas digo, fala fulano, fala a tua poesia, fala aquela poesia, fala até o nome do poema. Então é assim que eu acho que vai rolando. Agora, aí tem duas coisas, assim. Eu, por exemplo, eu fiz na década de 80 os Camalhões e na virada do século eu fiz o Ver o Verso. E nos Camalhões era eu, Luiz Petri, Pedro Bial e quando éramos todos iniciantes em tudo na vida, inclusive jornalismo, tudo. E depois o Ver o Verso já com a Alexandra Maia, o Mano Melo e... Que era aqui no Planetário, era um evento que ficava... mas a gente tinha uma preocupação naquele momento, que era o seguinte, a gente vê que os eventos eram muito voltados para os próprios poetas, né? Então, uma coisa que a gente percebeu, e nos Camalhões, isso era muito mais intuitivo, né? No Ver o Verso foi programático. Mas a gente percebeu que a poesia precisava renovar não só os poetas, mas renovar também o público. Trazer um público novo para a poesia, que havia já um abismo, aquela geração toda de Drummond, Bandeira, tinha sido já estava celebrado, já estava conservado na academia, nas escolas, e aquilo já existia. Agora, essa coisa do corpo a corpo do poeta com o seu novo público, era uma coisa muito rara e cada vez mais voltada para os próprios poetas, né? Então, quando a gente começou a fazer os recitais de poesia, a ideia da gente, com os Camalhões, por exemplo, era atrair um tipo de público de massa. Então, a gente abria shows de rock, que na época era o que estava acontecendo, os shows de rock, a geração do rock brasileiro. A gente fazia shows abrindo para 3 mil pessoas aqui, e eram sempre coisas muito, assim, nego falava assim, pô, esses caras são malucos, assim, todo mundo querendo rock and roll, os caras entram com poesia, né? E a gente sempre conseguiu fazer e sair as pessoas querendo mais, porque também fazia pequeno, né? Então, uma das coisas, por exemplo, que eu percebo nos eventos de poesia, grande parte deles é que eles não têm muita preocupação com esse público leigo que está chegando para a poesia, que é esse público que não faz questão de ser poeta, que é um curtidor de poesia, amante da poesia sem precisar ser poeta. Que às vezes você faz um evento de 4 horas seguidas. E pode ser ótimo. E aí, mas vai ser ótimo para os poetas que estão ali. Porque para quem vem, o cara vem lá de Seropédica, digamos assim, para ver um evento de poesia, vem como leitor, pô, eu vou falar que tem um negócio de poesia, eu gosto de poesia. Aí chega lá e começa. Aí dali, porque poesia tem uma coisa diferente de música. Música você pode ficar 3, 4 horas seguidas ouvindo, que tem uma variedade ali. A poesia são palavras que você está prestando atenção. Porque se você passa 2 versos sem prestar atenção no que o cara está falando, você perdeu o poema. Então, se você faz isso mais de 1 hora, 1h15, 1h30, cansa. Aí, cara, dali em diante não acontece mais nada. E a pessoa vai para casa com uma péssima sensação de que poesia é uma coisa muito chata e intransponível, tem um muro intransponível. Isso é uma coisa curiosa. Já quando eu fiz a pergunta de será que a poesia ela é congregadora de todas as demais artes, ela é como uma espécie de um vórtice que se atraísse naturalmente esses... Também tem um outro aspecto que me ocorreu, que é justamente esse, que a gente já sabe desde o início. Né? Quando você vai montar um evento, você não vai montar só com poetas. Você dá um descanso colocando uma música, você dá um descanso colocando uma interação, uma atuação dramática. Um dos eventos que eu mais curti, na época em que eu ainda circulava muito, era um evento produzido pelo Erickson Pires, num bar chamado La Folie, onde agora acho que é Bukowski, em Botafogo. E era impressionante porque eram 6, 7 horas de evento.
6, 7 horas de evento. Mas ele misturava gente, os artistas plásticos, gente ruim com gente boa, performance, já tocando um piano, improvisando qualquer besteira que passasse pela cabeça na hora. Só que ele falava com teor poético, era impressionante, ficava parecendo poesia. Então era uma coisa que, por conta da interação, você conseguia aturar, vamos dizer, aquilo ali, 7 horas. Então a pergunta agora que eu faço, meio de provocação, ao contrário, é saber, será que a poesia ela tem essa perspectiva de poder agregar, ou ela necessita que as outras artes venham se agregar ela para ela poder se movimentar? Vou contar para você uma coisa assim. Antes dos Camalhões, que foi 84, eu tinha tido vários grupos de poesia a partir de 77. Um deles foi o Bandidos do Céu, que tinha o Caio Trindade, Tanusso, Mano Melo e mais 17 poetas. Era um grupo de 18. Estarão todos aqui nas próximas edições aqui. Eram 18 poetas, mais ou menos. E a gente misturava um monte de coisa, porque tinha músicos no meio, tinha atores e tal. E aí era um espetáculo assim, multimídia e tal, não sei o quê. Depois teve o Bazar dos Baratos, que também tinha essa coisa. Depois o Madame Suzy, que aí já eram 7 pessoas, depois 5 pessoas. Mas chegou um ponto que todo mundo estava fazendo isso. E eu percebi que, para mim, a poesia, aquilo chegou a um beco sem saída. Porque já não era mais só poesia. Assim, não ajudava a poesia no que eu achava que a poesia merecia ali. Era muito mais uma coisa de teatro já e música do que de poesia. A poesia só servia ali, mas não se servia daquilo. E aí eu parei durante um ano, 2 anos por aí. E quando eu voltei, aí já foi com os Camalhões, mas com a proposta seguinte. É leitura de poesia. Inclusive, somos 3 poetas, não é um grupo, assim, era radical nisso. Depois virou os Camalhões por necessidade de propaganda, né? Porque éramos 3 poetas e a gente, eu falo meus poemas, você fala os seus, fala assim, a gente fala outros poetas que a gente gosta, mas é leitura de poesia. E aí, como encheu muito, e aí uma divulgadora falou, eu quero divulgar vocês de graça e tal, criou-se a necessidade de ter uma nomenclatura que denominasse aquilo que a gente fazia. Aí virou os Camalhões. Mas, se concentrar dentro da poesia. Sim, na coisa da poesia. E engraçado que isso que foi o sucesso dos Camalhões naquele momento. Por quê? Porque as pessoas que iam ali eram um público novo, não era um público de poetas. Então, para elas, a poesia era a novidade. Para o espetáculo, exatamente. Falar. Exatamente, exatamente. A poesia era a novidade, assim, porque música e teatro, eles já viram isso em outros lugares. Então, o que atraiu as pessoas ali foi a coisa da leitura de poesia. E daí começou a crescer, obviamente. À medida que cresce, você precisa ter outros atrativos e mecanismos de manter aquilo funcionando. Até o ponto que a gente fez no Festival dos Festivais, foi uma apresentação com banda. Quando a gente lançou o livro da gente, era com banda, tinha música, tinha tudo lá. E, coincidentemente, os Camalhões acabaram ali, fecharam o ciclo. Quando chegou a esse ponto, falou, bom, a gente não tem mais o que fazer com Camalhões. Então foi isso. Mas eu acho que a poesia, essa interação com as outras artes, acontece muito porque uma coisa é o poema e outra coisa é a poesia. Então, disse que a poesia pode estar em qualquer arte. Então, quando o cara faz uma tela maravilhosa, eu falo, esse cara é um poeta, né? Por quê? Porque a poesia é o suprassumo da criação artística. Então, se o cara fez muito bem uma letra de música, essa letra é poética, entendeu? Então, eu acho que tem essa coisa de... Todo mundo é poeta, os grandes poetas, os grandes poetas brasileiros. Portinari foi um grande poeta. Niemeyer é o poeta da arquitetura brasileira. Exatamente. Assim, né? Mas eu acho que assim, eu fico feliz assim, que seja desse jeito. Eu verifico que tem gente que fala, não, esses caras não são poetas, poetas somos nós que escrevemos, que batalhamos. Também são poetas, né? Também são poetas. Nós fazemos uma categoria de poesia, que é o poema, né? Então, eu vejo que existem, por exemplo, quando você citou o caso dos Camalhões, a necessidade de separar para você realmente fazer a novidade, existem versículos em que você estabelece alguns diálogos prioritários. Eu vou por aqui, agora é uma coisa mais dramatizada, agora nós estamos numa fase mais musical, exatamente. E você vai caminhando. O Carlos falou do caráter autofágico, vocês falaram sobre a necessidade de você ampliar o público, né, que vem ao encontro do que ele falou. Eu pergunto a vocês o que pode ser feito. Não, antes, uma outra pergunta mais interessante. Será que, e como existe isso,
essa coisa de você fazer o espetáculo, fazer a apresentação de poesia e ela servir para detonar, como por exemplo naquele garoto, a necessidade de ler outros poetas, de se especializar, não é de se disciplinar, mas se deixar seduzir a ponto de ter que procurar outras coisas para poder se situar. E por um outro lado, como é que isso daí se esgota no espetáculo? Eu vou para ali, espetáculo de poesia, eu sei que vai ser uma farra, vai todo mundo tocar violão, vou me entreter, vou falar algumas verdades, vou me emocionar e voltar para casa. Feliz, como se eu tivesse assistido um espetáculo de teatro ou tivesse assistido um bom filme. E acabou-se. Como que se dá isso? O que se pode se fazer? Se há um interesse realmente da gente, como poetas, peladeiros ou não, a gente jogando bola, o importa é a gente jogar bola, né? E você provocar duas coisas. Primeiro, criar um público novo. E segundo, que esse público novo seja detonado, seja sensibilizado a ponto de ele querer procurar outras formas, outras coisas que vão engrandecer mais o seu conhecimento sobre poesia. Como se nós fôssemos, vamos dizer assim, professores, ou divulgadores da palavra poética. Queremos que todo mundo, cada um, se interesse mais. Eu acho que a universidade tem um papel fundamental nisso. Eu acho que se nós começarmos a estabelecer links, né, de levar esses espetáculos de forma profissional, de forma organizada, para as universidades, a gente vai estar formando leitores de poesia, não só para a universidade, mas para as escolas, enfim, né? As escolas públicas, particulares. Eu acho que a partir do ensino médio deveria ter sempre visitas porque a gente vive um paradoxo muito grande nesse país, que são 40 milhões de analfabetos funcionais e 10 mil poetas dando mole por aí, entendeu? Então por que não juntar fome com a vontade de comer? Né? Só aprender a ler através da poesia? Exatamente, assim. Cesta básica, com feijão, com arroz e poesia. Assim, se você faz umas coletâneas, pequenas coletâneas, né? E outro dia uma professora, que é amiga minha, professora não, ela é educadora, que é amiga minha, falou, na escola da minha filha fizeram uma apostila de poesia com 40 poemas, tem 2 poemas seus lá. Aí eu fiquei feliz, falei, caramba, assim, é esse tipo de público que eu acho legal quando você consegue atingir, né? Que aí é uma pessoa que já não tem mais, não faz parte das suas relações, não faz parte do teu meio, já é um outro mundo, né? E aí quando você vê, por exemplo, nas universidades, eu acho que na universidade se tem que estudar os clássicos e os neoclássicos, digamos assim. Já chega na universidade com o gosto da poesia, e você tem a oportunidade de se aprofundar. Não, e assim, estudar poesia, estudem os clássicos, mas tem que ter apresentações de poesia nas escolas para as pessoas poderem perceber que a poesia é uma coisa de hoje, não é uma coisa de 400 anos atrás, quando Dante escreveu. É viva, entendeu? É viva ainda. E com os poetas todos. Isso. Com os poetas que estão vivos. Não se estudem, eu não preciso estudar os poetas novos, só a convivência com os poetas novos, os novos escritores. Mas isso é fundamental para, inclusive, despertar o interesse pela literatura clássica, né? Que as pessoas leem aquilo como se tivesse uma distância de 400 anos. Pô, eu estou lendo isso aqui, mas isso aqui não vai me servir para nada, né? Como uma fórmula de química, né? E, na verdade, a química da poesia é diferente, né? E a poesia tem a questão universal e particular ao mesmo tempo. Da mesma forma como a poesia pode durar 500, 600 anos, porque trata das questões que interessam a todos os homens. Pode ser descartável também. Pode ser descartável, mas também tem aquela característica do sujeito que está se sentindo como poeta, abrindo os poros da sensibilidade para perceber exatamente aquele momento que ela está vivendo. Então, faz muito mais sentido, às vezes, para as pessoas da sua época, extravasar todo aquele sentimento daquele mesmo povo da mesma época. E a gente carece disso também, de dizer quem para quem são os poetas que estão aqui, que podem dizer para a gente o que a gente está passando. É esse tipo de comunicação talvez falta. Você está tentando ver uma realidade, uma sensibilidade muito eficiente para muito tempo atrás. E é isso talvez seja. Por isso que você falou, traz um livrinho com as coisas, eu acho que de repente o poeta tinha que vir a tirar copo também, né? Tinha que vir no encarte. Tem o poeta feito também junto para servir de demonstração. Essa coisa da escola que ele estava falando, que eu acho que todo mundo aqui concorda, eu fiz um evento uma vez chamado Poesia Faz Escola, no estado do Rio, que foi fantástico. Juntou mais de 10 mil pessoas em eventos, 1000 pessoas em Resende,
Mas 600 pessoas em Campos, assim. E era uma carência, amigo. Porque uma cidade como Campos, por exemplo, que é rica, não tem uma livraria. As pessoas vendem livros didáticos em papelaria, mas só os didáticos. Quando terminavam as apresentações, as pessoas faziam fila, que eu percebi que eles estavam pedindo um livro, um poema, aí eu fiz xerox de vários poemas e elas faziam fila para levar um poema para casa. Então, essa coisa da apresentação pública é fundamental, nas escolas principalmente, que é o público ideal, né, que já está escolarizado, já está convivendo com isso já na escola, né? Está convivendo com a palavra fresquinha ali. E a coisa da expressão, tem que aprender a se expressar no mundo. Os neurônios todos ovinhos, instalando de novo. São as melhores apresentações, são especialmente para, acho que ensino médio ainda é melhor do que universidade, em termos de alunos, sabia? Bem, eu também, eu tenho experiência não só no ensino médio, no ensino fundamental, a criançada adora, e eles tem muito poeta mirim aí, e eu tenho visto que, só juntando um pouco a ideia do Cláudio, eu acho que o governo gasta milhares e milhares de rios de dinheiro com livro didático, muitas vezes nem é muito aproveitado. Poxa, por que não ter realmente um programa dos poetas estarem sempre presentes nas escolas, o governo fazer, por exemplo, um microlivro de poesia com 15, 20 poemas de cada poeta, claro que remunerado, e começar a disseminar esse gosto, né? E uma coisa que eu vejo que reproduz muito, começa a gerar o gosto, são os concursos de poesia nesses colégios. Começa um concurso, daqui a pouco forma um grupo, você descobre, vem poeta de fora, começa... Isso também é legal. Acho que se tivesse uma política dessa, concursos, os alunos se testarem, aprenderem... Dizem que tem pouco dinheiro, a educação tem pouco dinheiro. Eu acho que não tem pouco dinheiro, eu acho que é mal aplicado. Em programas que às vezes vêm há décadas, que já não servem mais, mas todo ano tem uma grana para aquele programa, e fica só enrolando, aquela enrolação. Então eu proponho que se junte todo o dinheiro de todas as verbas e se realoque tudo e se pense uma nova proposta para a educação, incluindo os poetas na escola. Uma coisa que eu observo no discurso de vocês e dos entrevistados anteriormente é que se desfaz, de uma vez por todas, aquela imagem do poeta que senta para escrever aquele poema, aquela pérola, e se esgota ali. Porque há uma consciência social, há uma consciência política, há uma consciência da colocação da poesia, do evento da disseminação dentro da questão cultural, dentro da ação cultural. De ação cultural. Ou seja, vocês não estão aqui somente para discutir como se eu corrijo aquela métrica, ou se aquela rima é uma rima rica, mas sim a atuação da poesia em função da sociedade, em função da cultura, o que ela serve para mim, o que ela vai servir para os outros, como se dá a minha trajetória. O que eu observo é que a poesia está inserida num contexto, efetivamente, de leitura e de comunicação. Então, sentem o tempo todo o que fazer, por que fazer, para quem fazer. A gente vive na era da informação e da comunicação, né? Por exemplo, quando o Drummond se tornou Drummond, Bandeira e tal, não existia televisão, a televisão veio um pouco depois, o cinema estava começando, então a diversão era você, saiu o livro do cara, lê o livro e tal, não sei o que. A gente é de outra época. Então, acho que até em função disso teve um período de dificuldade para a poesia de se reinserir no sistema de comunicação global, né? Eu acho que com as leituras de poesia, né, com a própria geração mimeógrafo, eu acho que deu uma mexida nisso e recolocou a poesia de novo nos eixos, ali nos trilhos, e é para onde a gente está indo. Ela surge como um diferencial, de certa forma, como uma coisa muito simples e também que é uma coisa também, talvez muito independente, como você já colocou dito. Você não precisa de muito para fazer um evento de poesia. Você precisa de um espaço, precisa de gente interessada. E, às vezes, você precisa de um sujeito com experiência para organizar, ou às vezes você não precisa desse sujeito com experiência para organizar. É até melhor, porque a coisa fica mais balanceada, fica natural. Se o sentimento do poético for espontâneo, a organização é automática, é natural, é altamente democrática, todas as partes sabem o que fazer ao mesmo tempo, e serem todos pautados pela generosidade.
Mas enquanto, por exemplo, um filme, você precisa de patrocínio, você precisa movimentar uma equipe, você precisa, até mesmo na música, você precisa movimentar uma banda, a não ser que você seja o violinista louco. O poético você precisa ainda da coisa mais simples, uma vontade de se expressar, um sentimento, um papel e uma caneta. Se você não tiver vergonha na cara, você sai declamando por aí. Agora, para gerar o gosto, que eu acho que é o que a gente busca aqui da poesia, o poeta tem uma puta responsabilidade. Se profissionalizar dentro da leitura dos poemas, decorar os melhores poemas, se apresentar com vigor. E outra coisa, olha só Fernando, um bom poema mal lido é um fracasso. Destrói, afasta qualquer pessoa, né? E um poema razoável, bem lido, é querido. E outra coisa, o poeta ser generoso, de não querer divulgar só sua poesia, mas ler os poetas também que gostam, né? Não só poetas conhecidos, como também desconhecidos, né? Essa coisa do o gosto que você tem de ler um poema, um poeta que as pessoas não conhecem, de repente vai ser o mesmo gosto que a pessoa vai ter de ouvir você falar seu poema, entendeu? Então acho que essa coisa da generosidade acho que não pode se perder na poesia. Isso. Eu acho que dentro desse projeto que a gente está vislumbrando aqui também adequar, né? Por exemplo, eu li os poemas que os garotos gostavam, as pessoas gostavam, Claudinho, mas eu senti, não, eu tenho que fazer alguma coisa com a cara deles, né? Aí fiz um poema de brincadeira, né, com algumas gírias, e foi até legal que nesse livro que eu estou querendo lançar agora, o editor olhando falou, poxa, você vai botar gíria no meio da poesia? E cara, mas vai botar mais sucesso no meio da criançada que eu vou fazer, não é o que eu mais gosto. Então a gente tem que adequar a linguagem também, eu acho que é importante. Não chega aquela poesia maravilhosa, a gente tem que pensar que a gente trabalha com um arsenal inesgotável que é a palavra, né? E com o público. Que é a língua, a linguagem. Pô. Se a palavra não tiver entendimento do público... Claro. E o público pode ser um motivador fantástico para você fazer uma poesia. Você não precisa ser a musa, né? Você, de certa forma, quando faz o poema, você é o público de si mesmo. Você se sente sensibilizado para se sensibilizar. E você busca aquela palavra para dizer para si mesmo e você ficar estonteado com a verdade que você se revela. No Ver o Verso a gente fazia poemas que a gente chama de interativos, né? Que a gente fazia para a plateia participar. Tem uma resposta ali, às vezes eram poemas de pergunta e resposta. Tem um poema chamado Dono do Tempo, por exemplo, que tem um verso que fala assim, sou dono do meu vento, mas de repente vem um vento. Sou dono do meu tempo, mas de repente vem um vento. E eu fiz já para expõe para 3 mil pessoas fazer com ola, né? As pessoas fazem ola, faz o vento. E aí é engraçado que às vezes, lá no México eu fiz esse poema com os mexicanos, e a ola surgiu lá no México em 86, se eu não me engano. Eles saíram tanto que atrás saíram aqueles grupos de estudantes fazendo o vento. De vez em quando eles faziam em grupo, né? Assim, então essa coisa da expressão, estava falando da palavra, mas também você passa a incorporar o gestual, você passa a incorporar várias outras coisas. Que a palavra escrita, acho que também, daí vem essa coisa da interação com as outras artes. Na palavra, às vezes no poema você tem a cor, tem o som, tem o ritmo, tem o cheiro, tem o gosto, o sabor. A palavra do poema, né? Exatamente. Então ela tem toda ali e você resolve com palavras, né? Então essa... É econômico. Altamente econômico. E também porque a palavra nasce da nossa experiência com a vida, com as outras artes, com as nossas leituras. Infelizmente nós estamos chegando, hora como o Mickey Mouse está na hora do programa terminar, né? Nós estamos ao final. Eu queria então agradecer. Um poema cada um. Um poema cada um. Um poema cada um, por favor, um poema representativo. Ou escolhido aleatoriamente, às vezes por causa mais sábio do que a nossa sabedoria, né? A morte do besouro. Ao pé do abajur, a morte do besouro é fato esquecido. Ninguém na repartição é capaz de lembrar há quanto tempo ele jaz próximo ao cinzeiro. Também não lembro há quantos dias o vejo figurativo, incorporado agora à natureza mineral do destino. Apenas lembro, cada vez que passo por ali, que um dia serei besouro, e de mim mesmo nem eu darei conta. Pode ler. Então, já que eu falei muito da minha infância no começo, eu vou ler um poema que eu nunca leio em público. Ele sabe que tem poemas para ler e para dizer, né? Esse aqui, por exemplo... Escondeu nas páginas. Esse chama Rio Imaginário.
Havia uma árvore no quintal da minha infância que dava jamelão e tinha galhos tão compridos quanto os dedos de esmalte da vizinha. Eu podia vê-la na hora da Ave Maria, chupando manga e espada e fazendo manha na cama encardida. Mundo, vasto mundo. Meus dias eram pobres como retalhos de chita, mas eu corria como doido pelos corredores de nuvens, coração na boca e a cabeça no topo das montanhas. Quantos peixes moram no Romã? Quantos mortos na guerra do Vietnã? Aos 18 fui morar sozinho, a oeste de Roma, num lugar sem árvores nem sol, sem janelas para o meu céu sombrio. Entre mentes o mundo crescia à minha volta, ganhava ruas, cinemas, bares, favelas e prostíbulos. A televisão invadia os lares, inaugurando as lágrimas coletivas. Na contramão da história eu ria, miseravelmente só e vazio. E assim tem sido de AP em AP, roda viva na ladeira da lembrança. O mundo agora cabe no bolso, impulso fotônico interligado ao sistema, através de uma complexa rede de computadores. Algo eu perdi para sempre nessa peregrinação de sims e nãos. O quintal de jamelão, o corredor de nuvens, os rumores de um rio imaginário. Os heróis da minha infância morrem ao relento, à espera do garoto que nunca voltará. Somos feitos de tudo que nos cerca, de argila, madeira, poeira e pedra. Somos palco de uma peça, normais, humanos, loucos ou feras. Somos aquilo que não somos, artistas, retratos, heróis de espelho. Somos nosso maior receio, pior do que tudo, contágio do meio. Mesmo que loucos, perdidos no verso, feiticeiros da vida, poema incerto, somos parte do todo, grãos de mistério, construtores do sonho, em busca do eterno. A Cátedra Unesco de Leitura tem o prazer de receber no projeto Leitores da Ribalta, Luiz Fernando Proa, Cláudio Rodrigues, Carlos Costa. Muito obrigado e até as próximas. Nós que agradecemos.